Olha, deixa eu trazer outras informações. Nós tivemos ontem à noite um grave acidente que aconteceu ali na região do Jardim Célio. Nós estamos falando da Avenida K. Amigos e amigas que acompanham o nosso Balão Geral, Avenida K. Avenida K que, olhando assim, ela tem uma rodovia que dá, inclusive, a entrada aqui à cidade de Uberlândia a diversas regiões. Bom, esse acidente foi na noite de ontem. Deixa eu chamar o nosso querido Tarsis Duarte, que está comigo também no Balanço Geral para trazer as informações, porque, infelizmente, nesse caso, uma pessoa perdeu a vida, né, Tarsis? Bem-vindo, ótima tarde para você. Oi, Rafa, boa tarde para você também, boa tarde para todo mundo. Esse acidente aconteceu ontem à noite aqui em Uberlândia, na Avenida K, envolveu 4 veículos. Um motociclista seguia pela avenida no sentido Jardim Célia Planalto, com uma moto que tinha uma carretinha sem sinalização aparente. Em determinado momento, outro motociclista que também seguia pela via acabou batendo nessa carretinha, perdeu o controle do veículo, caiu na pista. Um outro carro que vinha no sentido contrário acabou se envolvendo também no acidente, atingiu esse motociclista que infelizmente não resistiu. Depois disso, um outro veículo, um quarto veículo ainda veio e também bateu ali nos demais envolvidos. A pista ficou totalmente interditada, as autoridades foram acionadas, mas infelizmente o Alisson Rodrigues de Carvalho, de 35 anos, não resistiu aos ferimentos. Hoje o Balanço Geral visita a casa onde morava o Alisson. Ele que era vigilante e também entregador para complementar a renda da família. Ele estava trabalhando nesse momento, entregando pizza para sustentar todo mundo que vivia nessa casa. Estou aqui com parte da família agora, todos muito emocionados. Lamento estar conhecendo vocês nessa situação, gente. A esposa, Luma, o filho, Rafael, e as primas, Kemily e Aline. A esposa, Luma, vou começar por você. Primeiro, meus sentimentos. Como é que você recebeu essa notícia ontem? Eu estava em casa e aguardando meu filho voltar da escola e eu recebi um telefonema da minha sogra, que é a esposa do meu. Tarsis Duarte ao vivo, na casa da família, infelizmente desse trabalhador. Perdemos o contato, mas vamos restabelecer o contato. Neste momento, a esposa dele está conversando com a nossa equipe de reportagem, contando como é que ficou sabendo desse triste fato, dessa triste notícia. Um dia muito triste para essa família, fica aqui o nosso respeito. Eu sei que é um momento muito delicado, mas ao mesmo tempo a gente quer agradecer essa atenção dada pela família, de atender a nossa equipe de reportagem, de explicar exatamente, tudo que está acontecendo e ao mesmo tempo fazer um clamor às autoridades em relação a um grave acidente que foi registrado mais uma vez ali na Avenida K. É uma situação muito triste e envolveu um caso que é sério e é recorrente aqui na nossa cidade, que era a utilização de uma carretinha sem a devida sinalização. Aí o motociclista foi surpreendido com uma carretinha que estava na via. À noite, a visibilidade é ruim ali naquele trecho e infelizmente aconteceu essa batida. Bom, contato restabelecido, Tarsis Duarte, fica à vontade, conversando com a esposa desse trabalhador que infelizmente perdeu a vida. Sim, Rafa, estou aqui com a família e estava conversando com a Luma. Ela estava me contando o momento que recebeu a notícia ontem à noite, né, Luma? Como é que foi? Foi um telefonema? Foi a madrasta dele me ligou falando que ele tinha sofrido um acidente. Eu perguntei onde, ela falou que tinha sido na BR, eu já me desesperei, porque acidente na BR não costuma dar boa coisa. E aí ela desligou, eu fiquei sem mais notícia, porque eu não sabia, ninguém me falou nada. E eu desesperei, fui atrás dele na escola, e aí a gente começou... Seu filho? Isso, ele estuda à noite, que ele trabalha. E aí a gente começou a ligar pro padrasto dele, pra mãe dele, e ela falou que eles estavam indo no local. E aí ela pediu para mim aguardar, porque ela também não ia ter coragem de chegar perto, porque eles falaram que ele tinha machucado muito, só que não falou que ele tinha ido a óbito ainda. E aí eu aguardei, e aí ela desligou. Aí depois de uns 10 minutos eu continuei ligando, comecei a ligar para ela.
e não atendia, e ele desligou o padrasto dele, e eu liguei de novo, e aí ele me atendeu. Eu perguntei para ele como que ele tá. Aí ele falou para mim, ele não tá mais, infelizmente. Ele não resistiu. Foi isso, sabe? Cara, ele tava trabalhando. Pensa no homem trabalhador. Nunca deixou faltar nada em casa. Nunca. Não tinha preguiça. Se precisasse dele, era todos os dias. Ele folgava na segunda e na terça. Então ontem, na semana, teria sido o primeiro dia dele de entregar de novo. Então, assim, eu tô sem chão. E o dono da pizzaria que ele trabalhava, não era só o patrão dele, era amigo também, sabe? Sempre, o que a gente sempre precisou, ele sempre ajudou, igual meu filho. Há pouco tempo atrás ele precisou fazer uma cirurgia de urgência. A gente teve que fazer uma vaquinha para arrecadar o dinheiro, porque o valor era substancial, era muito grande para a gente pagar à vista, porque eles não parcelavam, tinha que ser no hospital particular. A gente conseguiu, eles ajudaram a gente. E hoje mesmo ele já me ligou, já falou que está à disposição da gente. Então, assim, eu tô sem chão. Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida para cuidar, sabe? Dos meus 2 filhos, sozinha, sem eles, sem o pai. Que eles eram tão apaixonados, apegados nele. Um dos filhos é o Rafael, que está aqui bem próximo, fazendo questão de dar um apoio para a mãe na medida do possível, né, Rafael? Sim, na medida do possível, eu sempre vou estar aí por ela. Para você tão novo, pensar que agora você digamos assim, o homem da casa, é uma baita responsabilidade. Me fala qual que é a memória que fica do seu pai. Uai, muitas vezes a gente brincava, jogava um videogame junto, um futebol. Esse dia eu postei um vídeo meu e dele, ele com a motinha dele, colocou um escapamento barulhento, ele gosta disso. Aí eu peguei a moto do meu amigo, fiquei fazendo barulho com ele, nós se divertindo, ele tinha acabado de chegar das entregas. Ele estava trabalhando, gente. Eu estou falando, tinha acabado de chegar das entregas. A Luma também estava comentando que ontem ele estava trabalhando nas entregas. Vou contextualizar você que está nos assistindo, que de repente perdeu quando eu estava explicando, que o Alisson era vigilante e também entregador de pizza para complementar a renda aqui da família. Tenta me descrever como é que ele era e qual que é a principal memória que ele vai deixar para você, que é prima, para vocês que são primas. Alegria. Ele era uma pessoa que não tinha tristeza. A todo momento que você estava ao lado do Alisson, o Alisson estava rindo, estava brincando. Ele não reclamava da vida. Para ele era alegria. Não tinha dia ruim. Não tinha dia ruim. A palavra que eu descrevo, Alisson, é amor, carinho. Sabe, ele sempre se importava com tudo. Eu era a neguinha dele. Fazia de tudo por mim. Eu era muito apegada nele, nela. Eu tô sem chão. Eu não tô acreditando. Gente, lamento muito pelo ocorrido, meus sentimentos mais uma vez. O velório vai ser logo mais às 2 horas da tarde. A família se prepara para poder ir até a sala de velório. E o corpo vai ser sepultado onde, gente? E o sepultamento? No cemitério Campo do Bom Pastor, que fica no bairro Planalto. Gente, mesmo em uma situação tão triste como essa, hoje essa família resolveu receber aqui na casa onde viviam com o Alisson a equipe do Balanço Geral. Eles são telespectadores assíduos do nosso programa. Antes de conversarmos aqui, eles me contavam que imaginavam um dia, de repente, poder estar aqui na tela do Balanço, mas não dessa forma. Hoje eles fizeram questão, até mesmo como uma forma de homenagear esse homem que sempre esteve presente dentro desse lar. E, gente, podem ter certeza, ele vai continuar muito presente aqui. Os sentimentos meus e de toda a equipe do Balanço Geral. A gente escutou na internet e o povo falando que ele estava bêbado, alcoolizado. Jamais ele faria isso. Ele dirige muito, muito cauteloso. Então, assim,
Não, em hipótese alguma, ele estava trabalhando. Isso dói para a família, dói para a família a gente receber vídeos dele lá no local. Tiraram foto dele. Roubaram Roubaram a carteira dele com todo. roubaram ele no local, então... Os pertences dele ali no chão, né? Lamentável que a memória dele também seja preservada. Rafa, volto com você no estúdio. Tarso, obrigado. Imagina o tanto que é difícil, né, conversar com a família num momento como esse. Eu compreendo, meu amigo. Um abraço para essa família. Obrigado aí pelo carinho que tem com o nosso Balanço Geral. E eu fico pensando, você de casa que está aí do outro lado acompanhando, imagine você, esposa, se o seu filho, se o seu esposo, melhor dizendo, não voltar para casa e você simplesmente receber um telefonema por causa de um acidente. Imagine você, filho, imaginar que o seu pai sofreu um acidente. O desespero acaba sendo muito grande. E o pior é que quando você começa a receber informações, vídeos, fotos e alegações que são mentirosas, isso revolta demais. E por isso que essa família resolveu conversar com a gente, resolveu falar. E eu tenho certeza, a gente tem uma grande audiência com muitos motociclistas que são muito unidos aqui, que realizam frete, que realizam a entrega de encomendas, são grandes entregadores aqui na nossa cidade. Eu tenho certeza que eles estarão realizando, sem dúvida nenhuma, homenagens para o Alisson, homenagens numa situação tão séria, tão grave que aconteceu com esse trabalhador. Lembrando que o sepultamento está marcado para acontecer hoje à tarde no cemitério Campo do Bom Pastor. Mas uma coisa que é importante a gente falar sobre esse acidente, que causa indignação para todos os motoristas, entregadores, motociclistas. Uma carretinha se envolveu nesse acidente, foram vários veículos. E tudo começou porque, segundo informações, essa carretinha não tinha sinalização. E aí, numa escuridão que é a Avenida K é uma escuridão, mesmo sendo uma avenida, ela que realmente tem jeito e cara de rodovia, que dá acesso inclusive à cidade de Uberlândia, mas é muito utilizada no perímetro urbano, porque é uma avenida que liga inclusive diversas regiões, diversos bairros, principalmente com a criação ali do Monte Hebron, do Pequis. Através dessa avenida a gente tem um deslocamento até a 497 e a gente consegue fazer esse deslocamento para essas regiões, para esses bairros com mais facilidade. Então, é uma avenida extremamente escura e se torna perigosa. Aí, de repente, você tem uma carretinha no meio da via sendo levada, sem sinalização nenhuma. Chove, está escuro. Por causa da falta de responsabilidade de alguns, por causa da falta de pensamento no outro, infelizmente, um trabalhador perdeu a vida. Pense nisso. E força para essa família, tá? Nossos sentimentos, a nossa solidariedade. A gente vai continuar cobrando melhorias ali naquele trecho e, ao mesmo tempo, mais responsabilidade por parte dos motoristas, por parte dos condutores aqui na nossa cidade. Perdemos um trabalhador. Mas a mulher perdeu um esposo, aquele menino perdeu um pai, as primas perderam um amigo. Se coloque no lugar dessas pessoas. Pense nisso. Antes de ligar o seu carro, antes de ligar a sua moto. Difícil, né?